Pessoal, hoje eu vou falar sobre 3 temas nesse vídeo, que é o olho de Horus, a nossa glândula pineal e o que são os engatilhamentos. Com esse vídeo eu vou explicar por que eu tive a ideia de gravar vídeos para vocês. Nós vamos começar a entrar num tema um pouco confuso, mas eu garanto que vai ser uma jornada maravilhosa. Pessoal, aqui atrás a gente tem a figura do olho de Horus, a gente já viu diversas vezes essa imagem, principalmente relacionada aos egípcios e em vários contextos. Hoje eu vou explicar o olho de Horus para os egípcios, o que era e o que é o olho de Horus no nosso corpo. Lá no Egito Antigo existia a escola de mistérios, onde as pessoas elas estudavam algo além de matemática, de cirurgias, de ervas, que eram o que eles gostavam muito de estudar na época. Nessa escola de mistérios, eles estudavam muito sobre telecinese, sobre os outros planos, sobre a vida fora da Terra e principalmente sobre a consciência. Como eles exerciam estudos profundos a respeito, gente, na verdade, o Egito Antigo, eles falam que foram os Atlantes sobreviventes. As pessoas que viveram em Atlântida eram pessoas de extrema consciência, de extremo estado de presença. Eles falam tanto que as esculturas, as obras, tanto do Egito Antigo como de Atlântida, são coisas que até hoje a gente não consegue entender como que eles conseguiam colocar de forma tão perfeita. E eles falam que era através do pensamento que eles movimentavam os objetos de pedra e tudo mais, porque eles tinham um grande conhecimento. Como determinadas pessoas começaram a usar esse conhecimento para o mal, que não era para um propósito maior do amor incondicional, a Atlântida foi inundada e surgiu-se a nova era da época, que foi o Egito Antigo. Então essas pessoas que eram chamados de iniciados, eles continuaram estudando sobre a consciência. O olho de Horus tem esse formato, não é à toa, é o olho que tudo vê. O que é esse olho que tudo vê? É o que a gente chama de chakra do terceiro olho, que fica bem aqui, ó, no meio da nossa testa. E o que existe no meio da nossa testa, dentro do nosso corpo humano? É a nossa glândula pineal, que tem exatamente o mesmo formato do olho de Horus. Vou pedir para colocar aqui a imagem da glândula pineal só para vocês terem uma ideia e ver como é exatamente a mesma coisa. Para a nossa ciência biológica, a glândula pineal ela serve para produzir melatonina e alguns outros hormônios do nosso corpo. Mas para nossa ciência espiritual, é a glândula pineal que contém o nosso registro acástico. O que é o nosso registro acástico? Como eu disse, o olho de Horus ele é o olho que tudo vê. O nosso chakra do terceiro olho, o nosso olho que tudo vê, ele acompanha a gente por todas as nossas encarnações. Tudo que a gente viveu, sentiu, presenciou, falou e escutou, fica bem nessa glândulazinha pequenininha que fica lá no meio da nossa cabeça. É como se fosse um HD de registros que vai sendo jogado lá. E esse registro acástico nosso, que tudo vê, ele também tudo se lembra. E agora que eu vou entrar na parte do engatilhamento, que é aquilo que a gente usa no Theta. Eu falo para as pessoas, isso te engatilhou, e a pessoa fica assim, como assim engatilhou? Esse formato, esse rabicozinho do olho de Horus, ele representa a nossa espinha, a nossa coluna. Sabe quando fala que uma coisa te deu frio na espinha? É justamente porque tocou essa parte da glândula pineal, chegou na parte da nossa coluna que também contém o nosso registro acástico. É quando a gente se lembra de algo que aconteceu, não nessa encarnação, mas em outra existência. Muitas pessoas que a gente conhece, a gente bate o olho na pessoa, a gente já gosta da pessoa. Ou às vezes a gente bate o olho na pessoa, a gente não gosta da pessoa de jeito nenhum. Por que que isso acontece? Porque em algum lugar, em uma outra existência, a gente já conviveu com esse ser humano. E o nosso olho que tudo vê, o nosso registro acástico, ele começa a ressoar. Essa pessoa aí, ela não te fez bem. Essa pessoa aí, ela já foi o seu marido. Então, essas coisas começam a ressoar na gente. E isso são gatilhos. Gatilhos é quando a gente acessa a nossa glândula pineal e se lembra de alguma coisa que já aconteceu. Vamos supor, eu vou dar um exemplo. Tem casal que às vezes fica 30 anos junto e de repente um não consegue olhar mais na cara do outro. Talvez lá no 30º ano de casamento, a blusa laranja que o marido usou
é da mesma cor que a mulher que foi assassinada em outra encarnação viu o assassino dela usar. A glândula pineal dela começa a ressoar um alerta de perigo e de repente, aonde existia amor, começa a ter um sentimento muito forte de rejeição, de não querer estar perto. É isso que a gente busca no Theta quando a gente vai fazer o digging com a pessoa. Buscar onde foi o primeiro gatilho que fez com que ela começasse a ter determinado padrão de pensamento, determinado padrão de atitude. A gente entra lá no registro acástico dela, lá na glândula pineal dela, pra gente ir puxando aquela fitinha e organizar. As coisas podem ser limpas do nosso registro acástico? Pode e não pode. A gente pode ir lá, olhar, entender o que de ensinamento aquela situação veio trazer e a gente envia o choque e trauma para a luz de Deus. A sua história ela é importante, independente do que te aconteceu. Inclusive as coisas negativas, as coisas desagradáveis, elas vêm com um objetivo para sua vida. Então a gente pode ir lá, limpar a dor, aquela sensação que pode te engatilhar em determinadas situações, mas a sua história continua lá. É o que acontece quando a pessoa vem trabalhar o medo, por exemplo, de altura. Se for uma pessoa que em outra vida ela foi empurrada de um muro e ficou sem andar e ela tem medo de altura nessa encarnação, naquela encarnação foi importante ela ficar sem andar porque foi quando ela ficou sem andar que talvez ela se tornou, vamos supor, um escritor e escreveu um grande livro. Aquilo fazia parte do propósito dela. Mas agora nessa encarnação ela não precisa mais ter o medo de altura. Então a gente envia aquele choque trauma para que quando ela entre em contato com a altura de novo, esse gatilho do medo de ser morta ou do medo de ficar sem poder andar não seja acionado. Por que eu trouxe esse tema? Por que eu tô falando sobre gatilhos com vocês? Porque essa é a minha missão aqui quando eu decidi gravar os vídeos. Sempre são vídeos superficiais. Não tem como eu ficar me aprofundando, senão eu teria que montar um curso, ficar horas e horas falando aqui até de coisa que eu não tenho nem tanto conhecimento aprofundado para trazer para vocês. Mas quando eu tô falando esse assunto de olho de ouro, se você foi uma das pessoas que foi um desses iniciados, que esteve na escola de mistérios, quando eu falo sobre tempo divino, quando eu falo sobre energia, se em algum lugar, em algum momento você já estudou sobre isso, esse gatilho também é acionado. Então, o meu objetivo ao gravar vídeo para vocês é para que esses gatilhos sejam de fácil acesso e para que a gente comece a despertar o nosso estudo para a nossa consciência. Eu poderia falar sobre N temas engraçados e N temas interessantes, mas a Vaiana Starby chama isso de Brain Candy, que é um doce para o nosso cérebro. Isso é uma distração. Já deu o tempo da gente ficar brincando nesse planeta. A gente precisa se aprofundar para dentro do nosso eu. A gente precisa se conhecer, a gente precisa se melhorar. Então o meu objetivo com os vídeos aqui é trazer de alguma forma algum gatilho para que depois vocês em casa possam buscar a continuidade dessa verdade para vocês. Quem se interessar, tem um documentário fantástico, ele é de 8 horas, que se chama O Olho de Horus, é um documentário muito bacana e ele ensina tudo o que aconteceu no Egito Antigo, tudo o que acontecia na Escola de Mistérios, é muito legal. Caso vocês queiram assistir, ele tem aqui disponível no YouTube. Espero que eu tenha sido clara para falar um pouco sobre gatilhos com vocês. Vão surgir muitas dúvidas, eu sei que esse é um tema que o pessoal fica louco, então pode me mandar as dúvidas por aqui. Mas como sempre eu vou dizer, não se esqueçam de se inscrever no canal para que os vídeos continuem fluindo e a gente possa construir essa nossa jornada da consciência, do estado de presença, cada vez de forma mais leve, mais tranquila e mais divertida para vocês. Um beijo!